Porque você é burra demais, você é idiota demais, você é estúpida demais, você é imoral, você é indecente, você é devassa, você é libertina. Kenga! Você é Kenga! E o Brasil certamente está com saudade de Michele Bolsonaro, a nossa primeira-dama e eterna. Hoje, o que a Janja está fazendo com o Brasil simplesmente é jogando o Brasil na lata do lixo. Janja é uma vergonha nacional. Nem os ministros de Lula hoje conseguem esconder a vergonha que eles têm da nossa primeira-dama. Tudo começou quando Janja viajou com uma semana de antecedência sozinha. Sozinha não. Dizem as más ou as boas línguas que ela estava bem acompanhada de muitas e muitas malas. O que tinha dentro, só Deus sabe. Você já reparou que cada viagem que o Lula faz, ela vai uma semana antes no avião da FAB? Vai no avião da FAB sozinha, caralho. Será que ela está querendo criar relações internacionais? Ela está viajando tanto que daqui a pouco vai nascer o filho do Lula. E daí pela primeira vez eu vou acreditar quando ele falar, não é meu, é de um amigo. Eu sei que o rombo do INSS é grande. E onde é que está o dinheiro? Ninguém sabe, ninguém viu. Quem vai pagar a conta? Você, com certeza. Entidades fraudadoras ressarcirem os fraudados, como falou o ministro corretamente. Isso é correto. Outra coisa é que as entidades fraudadoras não têm os recursos, justamente porque são fake, porque há banditismo, etc. Não há dinheiro suficiente para ressarcir as fraudes. E aí o governo fala que entrará, ou dá a entender que entrará dinheiro do Tesouro. Para um pouquinho, é ilegal. Quando houve as inundações no Rio Grande do Sul, entrou dinheiro do Tesouro para ajudar o Rio Grande do Sul, mas aquilo era uma catástrofe climática e a decisão passou pelo Congresso. O Congresso autorizou. Aqui não é uma catástrofe climática. É uma fraude que foi viabilizada pelo Estado brasileiro. Foi o INSS que realizou a operação dos descontos em folha. Então, quando o Estado brasileiro se associa a fraudadores, foi isso que aconteceu, viabiliza a fraude, ele não pode usar dinheiro do Tesouro para ressarcir as pessoas fraudadas. Lula correu logo em sua defesa, como aquele velho babão que pega uma novinha, que não é tão novinha assim, ele assume toda a culpa. Ele fala que era uma reunião fechada, íntima, que só tinha ele, Janja, Xi Jinping, a mulher de Xi Jinping, os ministros dele, Davi Alcolumbre e Omar Aziz, os mais chegados de Lula. Lula hoje não confia nem na própria sombra. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping
se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Lula puxou tudo pra ele. Falou que a pergunta foi ele quem fez e tirou a Janja da parada. Mas a bem da verdade não foi essa não. A verdade é que a Janja tomou uma bronca histórica. Eu conversei até com outros integrantes da comitiva, depois que a gente já havia falado, e um deles me disse que o tom do Xi Jinping não foi o tom de quem estava explicando, não. Foi um tom de reprimenda, um tom de quem não gostei do que você está falando aqui em relação a uma empresa chinesa que já vem sofrendo uma ofensiva do governo dos Estados Unidos, né? Então, senhora, não foi só, se vocês quiserem, vocês podem regulamentar ou até banir a plataforma. Não, foi numa linha de quem estava. Olha, não gostei da sua colocação. A mulher de Xi Jinping, a primeira-dama chinesa, também não gostou, considerou um desrespeito da Janja o comportamento dela naquele momento. Segundo os relatos que a Andréia obteve, eu também confirmei, não era um momento de ninguém falar, mas a Janja tomou a palavra e mesmo depois da observação, diríamos assim, de Xi Jinping, ela continuou falando, o constrangimento só piorou, né? E virou o assunto da comitiva brasileira, porque todo mundo dizendo, uma viagem, sucesso total, todo mundo dizendo que os chineses estavam tratando o Brasil, os brasileiros como aliados preferenciais, como se fossem dois países irmãos, né? E de repente vem esse ponto negativo deste momento. Inclusive, depois deste incidente, diríamos assim, a Janja não esteve presente em outros encontros, só no último de hoje, dos demais ela não participou, né? Ali não se sabe o motivo que ela não participou desses outros encontros, se não era para participar, se ela decidiu não participar, ou se houve um pedido do governo chinês para que ela não estivesse presente. Sei que criou um climão danado, constrangimento muito negativo. Ministros passaram ali a evitar ficar próximo dela, mesmo porque depois ela também deu uma desaparecida ali da comitiva, e estão dizendo, André, que vai ser o grande assunto da volta para o Brasil. A vergonha foi tão grande, mas tão grande, que até os ministros de Lula se afastaram da Janja. Além de se expressar mal, de falar mal, de se vestir mal, Janja tem o poder de atrair confusão. Ela que já arrumou confusão com Elon Musk, agora arrumou confusão também com o ditador da China. Primeiro que a tese de que o partido, uma empresa de um país que é governado pelo Partido Comunista Chinês, estaria ajudando a extrema-direita no Brasil, né? Segundo, é achar que o Xi Jinping está preocupado com o Nicolas. É isso que a gente já está dizendo. Não faz o menor sentido essa intervenção. E segundo, tem que se discutir o papel da primeira-dama. Eu não lembro do ex-companheiro da Dilma dando declarações oficiais. Eu não lembro do marido da Margaret Thatcher dando opiniões em países em questões de Estado, porque não é o papel
do primeiro-damo, da primeira-dama, porque ali, numa viagem institucional, ela tem que obedecer o papel institucional da primeira-dama. Dona Marisa não viajava, detestava viajar, mas também quando viajava não ia buscar para si luzes, buscar para si protagonismo, que isso é simplesmente uma vontade de tentar exibir poder. Então, é uma questão que o Brasil tem que refletir, é uma questão institucional. Ela está ali como primeira-dama, não está ali para discutir. Se ela tem uma agenda própria, ok, ela tem que fazer a agenda própria dela, que faça a agenda própria. Mas tentar demonstrar poder não faz o menor sentido, porque o brasileiro não deu poder a ela. O Brasil deu poder a Lula. O Brasil é uma vergonha nacional. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você, ficar com Deus. Porque eu fui!